São 11 horas. Oi, gente. Voltem que a gente vai fazer o encerramento desse papo. Acabou o nosso tempo. A professora Suzana já está aqui. Voltamos. Funciona assim, teacher. A gente tem 50, quase 60 minutos, aí cai. Nossa, Tem e a gente gente falou tudo isso? falamos tudo isso. Ó, já temos 20, 25 pessoas de novo voltando com a gente. Tínhamos 70 antes e o povo tá voltando aí, ó. Animados. Então, me dá um minutinho e daqui a pouco eu venho. Não, Quando tá chegar bom, mais gente? tá Ou bom. vamos começar já? Vamos porque, ó, rapidinho o povo entra, ó, já tá entrando. Então, vamos. Então, pergunta. Faz pergunta. Vamos pegar aqui mais pergunta. Ah, bom, uma pergunta aqui. Deixa eu pegar o carregador de bateria aqui. Tá bom. Gente, pode ir chegando, que a gente vai continuar mais um tempinho. Alguém está dizendo aqui, essa mulher é perfeita. Alguém disse assim, teacher, minha caneca de café está cheia. Se quisermos, podemos adentrar à noite. Tem gente, Eu também estou no café. tem gente querendo ficar até amanhã aqui. Bom, teacher, eu fiquei pensando o seguinte. Às vezes a gente comete esses anacronismos, né? Que é tentar encaixar um raciocínio ou uma compreensão moderno ou pós-moderno, diríamos assim, ou deste nosso tempo, para tentar compreender um texto que foi concebido com outras visões de mundo. Então, por que eu estou colocando isso? Porque quando eu coloco essa palavra insubmissa na nossa arte, no nosso banner para divulgar, o pessoal fica assim, vamos quebrar tudo, agora é. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Como é que a gente deve fazer para não cometer esse tipo de erro, de ser anacrônico nesse sentido e acabar lendo o texto desrespeitando ele ou violentando ele? Essa é uma questão. Novamente, a gente vai para os 9 séculos. Aham. É uma questão muito séria e difícil, porque a, a questão da revelação da palavra divina, ela tem como pressuposto básico de que ela é efetiva, que ela é transformadora para todas as audiências. Ela tem que fazer sentido para cada audiência. Agora, vamos dizer, dos primeiros textos até hoje, nós temos milênios. Então, como uma palavra escrita em hebraico, na longínqua terra de Israel, na antiguidade remota, pode falar a pessoas de todas as idades, de todas as culturas, de todos os níveis de consciência. Então, essa palavra carece de uma interpretação. A interpretação ela tem regras hermenêuticas muito rígidas para você fazer. Você não é assim que você cria uma interpretação do texto bíblico, mas a interpretação, por um lado, ela atualiza essa palavra. Por outro lado, ela destrói o núcleo contextual da palavra. Uhum.
porque quando nós falamos uma sociedade patriarcal, uma sucessão patrilinear, nós estamos falando de uma sociedade que existiu de fato. Nós estamos falando de um povo que existiu de fato. E estamos falando de uma preocupação que é a preocupação correta da sociedade, de não dar tiro no pé. A sociedade, quer dizer, quando não é bom que o humano seja só, o humano só pode viver em sociedade. Então, essa sociedade ela tem que existir, ela tem que progredir, ela tem que se proteger, ela tem que criar um patrimônio para as outras gerações, ela tem a ideia, pelo menos a ideia de se tornar perene. E principalmente quando nós estamos falando do Israel antigo. Israel antigo tem a custódia da palavra de Deus. Então, a responsabilidade do Israel antigo de se tornar perene, de se defender dos inimigos, de se defender das outras culturas, preservando esse tesouro, na verdade, é a razão de ser de Israel. E isso nós vemos claramente na Bíblia. No entanto, essa palavra dada em determinada época tem um aqui e agora que são dimensões bíblicas. Ela é uma palavra, como a gente viu, ela é uma palavra eterna. Ela é eterna, mas ela tem dimensões. Nós não estamos, por exemplo, no Sinai. Não adianta nós querermos erguer um tabernáculo, etc., como se estivéssemos no Sinai, ou na caravana de burricos. Essas são realidades que são inerentes à narrativa bíblica. Então, o anacronismo ele fatalmente existe, mas ele pode deixar de existir quando nós estudamos a Bíblia em seu contexto e conseguimos abstrair do contexto o que há de eterno nessa palavra. Quando diz ame a seu próximo como a si próprio, isso não tem contexto. Uhum. Quando diz eu sou Deus, eu sou um Deus, isso não tem contexto. Mas quando Labão diz se dá, aqui não se dá a mais nova antes da mais velha, isso tem contexto. Uhum. Então, há que se ler a Bíblia em seu contexto. Creio eu, há que se ler a Bíblia buscando esses sentidos entrelaçados do hebraico, porque nisso está a essência da palavra divina. Da palavra divina, essa viagem que o homem bíblico fazia do concreto ao abstrato numa só palavra, como shalom, que é um exemplo que eu dou em sala de aula. Shalom, a gente sabe, shalom é paz, mas shalom é também integridade. Para o homem bíblico, paz é integridade. E para nós, paz é paz e integridade é outra coisa. E para o homem bíblico, não só shalom é paz, é integridade e é perfeição. Então, a gente tem todo um universo conceitual em uma só palavra. A propósito, Isso é a característica da palavra de Deus. consegue ver? Sim, shalom. Essas são as três consoantes da palavra shalom, que pode ser vocalizada de várias formas. A maior parte das palavras bíblicas
são formadas de 3 consoantes e que contém, dependendo da vocalização, tem um leque muito amplo semântico e conceitual, cujos sentidos estão entrelaçados. Eu deixo aqui para não esquecer. Deixa aí, deixa aí. Nossa, isso é muita coisa, teacher. Só para uma conversa. Muita coisa. Deixa eu ver mais o que a gente tem de pergunta. Só um minutinho. Tem mais um aqui. A Fabiola está perguntando assim: submissão da mulher significa supremacia masculina? Fabiola, não. Mas existe um conceito inerente à questão da essência do ser na Bíblia hebraica, que você consegue escrever a palavra zera? Zera. Eu acho que eu consigo, teacher. Só um minutinho. Z-E-R-A. Mostra para eles. Consigo. Consegui. Zera. Muito bem. Esse termo, zera, é, ao mesmo tempo, sêmen, semente e descendência. O ser humano é considerado, na Bíblia hebraica e em outras sociedades patrilineares, como sêmen. O constituinte do ser humano é sêmen. Então, vejam essa mentalidade de que, seja homem, seja mulher, é sêmen. A importância que tem o sêmen na descendência. Então, é claro que há uma valorização do sêmen e do homem numa sociedade que pensa dessa forma. Isso se chama teoria monogenética, ou seja, um só componente forma o ser humano. Então, não há uma supremacia masculina, mas há uma ideia de que o ser humano é sêmen. Então, que o homem tem uma posição, vamos dizer, privilegiada dentro de um sistema de pensamento assim. Hoje se conhece o útero, se conhece o óvulo, etc. Mas na antiguidade, e não é apenas na Bíblia, que o sêmen, Luciano colocou em hebraico, zera, obrigada. Uhum. Sim. Sim. Então, não exatamente existe a submissão da mulher e não exatamente existe a supremacia do homem. Em vários provérbios nós temos meu filho, ouça as instruções da sua mãe e do seu pai. Nós temos o casal sempre equiparado, pai e mãe. Nós temos que equilibrar um pouco as coisas, levando em consideração que nós estamos numa sociedade de autoridade do pai. Não é a autoridade do homem, é a autoridade do pai. Porque os filhos também estão submetidos à autoridade do patriarca. Uhum. Isso muda muita coisa, né, teacher? Porque olhando assim superficialmente, despretensiosamente, se esquece da casa patriarcal, de todo esse sistema.
todo esse sistema. É um... Aliás, eu acho que uma conversa para outro dia, que seria muito legal, Titira, a gente ver Boas, Noemi, Ruth, aquilo ali é lindíssimo. Então, Lindíssimo. são literaturas que são provocativas. A Sim, Bíblia é muito provocativa. O sistema é patriarcal, mas é, se nós lermos com atenção a passagem da questão da bênção do primogênito Jacó e Esaú e Isaac, se nós lermos com atenção, vejam que Isaac, que é o grande patriarca, que é o patriarca que tem a autoridade, ele tateia os braços de Jacó, né? Pensa que é Esaú. Ele diz: as mãos são as mãos, os braços são os braços de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. E ele resolve que é Esaú. como assim, né? Quer dizer, a voz é o racional e ele tateia, mas ele ouve a voz e não e aqui é uma grande crítica à autoridade patriarcal. Sim, Ele que tem a autoridade de dar a bênção, mas há uma crítica muito grande. É preciso também nós abrirmos os olhos para as críticas que existem dentro do próprio texto bíblico, as sim. críticas do próprio sistema. Essa coisa de que a Bíblia. Eu lembro em algum momento que você disse assim, foi muito gigantesco isso para mim. A Bíblia é naturalmente antidogmática. Totalmente. Meu Deus, aquele dia Totalmente. foi assim para mim. Eu pensei, Eu bom, já sempre, eu posso ir embora. sempre digo que, do ponto de vista dos estudos teológicos, a Bíblia é heresia. A Bíblia não se presta às linhas dogmáticas. Não. A Bíblia é provocativa, a Bíblia suscita perguntas, a Bíblia não suscita respostas. Nós lemos o texto, relemos o texto e cada vez nós temos mais perguntas. E esse é o objetivo do texto, que nós nos questionemos. Uhum. Sempre, sempre de novo. Uhum. Eu lembro do. Eu acho que é outro tema, teacher. Drash. Temos que falar sobre perguntar, né? Sim, sim. O drash, que é a interpretação judaica do texto, a palavra drash, que aliás Rebeca usa essa palavra, ela vai lidrosh et Adonai, ela vai exigir de Deus, quer dizer interrogar, exigir. A interrogação, o texto é feito para ser interrogado. Sim. Me faz lembrar, por exemplo, que os próprios rabinos vão discutindo, não chega a um fim nunca, essa conversa, essa briga tão boa. E hoje o povo quer botar ponto final em tudo, teacher. Espera aí, ó, eu coloquei aqui, mas está acabando a minha... A bateria está acabando? Espera aí, mas eu vou colocar na tomada. Deixa eu só Tá. mudar aqui um pouco de posição. O povo está animado aqui, hein, teacher? Que bom. Demais. Alguém está dizendo aqui, a Fabiola, não podemos ter medo das questões. Tem gente que vive com medo e cega. Tem gente que vive com medo E cega, e não enxerga, né? Claro. Só um minuto aqui que a luz Tudo também bem, fica à vontade. Espera aí, deixa eu realinhar aqui as esferas. Tá, Dá para ver? perfeitamente. Ok. Essa coisa de, quando a senhora diz, a Bíblia não se presta a esse movimento dogmático, essa coisa
restritiva. Eu acho isso de uma força tão grande. Alguém está dizendo aqui. Joás, Tem só um problema, minuto. teacher. Eu estou tentando equilibrar aqui. Pronto. Vou lhe dar um suporte. Tá meio fora? Não, tá ótimo. Alguém está dizendo assim, ó, retomando a questão da transgressão de Eva, nos foi ensinado que o pecado inicial foi a desobediência de Eva, mas... Aqui a logística, eu não estou acostumada, isso aqui acabou e está... Não está conseguindo prender, né? Oi? Não está conseguindo prender, né? Não consigo prender. Mas diga. Vamos fazer assim, teacher. Vamos responder essa última pergunta e aí a gente termina e a gente retoma numa outra live, se a senhora tiver afim. Com o maior prazer. Tá bom. Alguém está dizendo assim, ó. Retomando a questão da transgressão de Eva, nos foi ensinado que o pecado inicial foi a desobediência dela. Mas a teacher fala da importância da atitude de Eva para a evolução da história da humanidade. Ela queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Em relação à atitude de Eva, qual é a primeira parte? Foi um pecado? Isso, que a gente foi sempre ensinado que o pecado é responsabilidade dela, da Eva, mas como você A Eva não pecou, a Eva transgrediu. Há uma diferença muito grande na Bíblia hebraica entre pecar e transgredir. Certo. Há 3 pecados principais na Bíblia. São a idolatria, ou apostasia, né? Sim. O adultério e o assassinato. Assassinato. O primeiro homem que peca e é amaldiçoado é Caim, que é o primeiro assassino e o primeiro fratricida. Eva não pecou. Na Bíblia hebraica, Eva não pecou. Durma com ela. Transgrediu uma norma divina. Ela transgrediu uma norma divina, mas isso não é um pecado. É isso aí. Ih, já tem assunto para a próxima, já, teacher. Professora, quero te agradecer. Eu acho que, olha, já são quase 11h30 da noite. Opa! Estamos saindo Foi um daqui. prazer muito grande, um prazer conversar. Estou pensando assim, estamos saindo aqui mais tarde do que sai da USP. É verdade. Teacher, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Boa noite. A gente se fala em breve, viu? A senhora pode clicar para fechar que eu vou continuar aqui com o pessoal só para incentivá-los para a próxima. Ok. Um beijo. Abençoe. Até. Gente, como vocês perceberam, o assunto é interminável. A professora Suzana é uma mestra extraordinária, como vocês puderam ver, uma profundidade. Fica gravado sim, Ive. Celinha, Raquel, Fabiola. Então, como vocês perceberam, a professora Suzana é uma mestra assim incomparável. Eu sou suspeito para falar, porque além de aluno, eu sou amigo e assim, ela é minha mentora. Em termos de Bíblia, o que você me vê falar necessariamente passa pelas minhas conversas, pelas minhas leituras, pelas nossas trocas. E eu pretendo trazer a professora Suzana de volta, ainda mais agora que ela está empolgada com essa coisa de internet. Era um pouco mais difícil para ela, mas agora ela perdeu esse medo, agora ninguém segura a mulher. Valeu, Zé. O que acontece? Nós vamos retomar essas conversas, tá bom? Tem muita coisa, por exemplo, a diferença entre pecado e transgressão é um baita de um assunto. Eu rascunhei um texto que está no meu livro sobre isso, mas é superficial, não tinha intenção de aprofundar. A gente pode fazer uma live só para falar sobre essa diferença entre pecado e transgressão, e quando
A primeira vez que a palavra pecado vai aparecer na Bíblia hebraica, aparece 2 vezes, e é Caim. E lembra que a professora Suzana colocou agora exatamente isso, que os 3 pecados, um desses 3 pecados abomináveis para Deus, um deles é o assassinato. Então, pensar no Éden e na queda, como a gente aprendeu oficialmente, é equivocado. Não fosse o movimento de Eva, talvez nós estaríamos até agora do mesmo jeito. Se dependesse do humano 1, estaríamos do mesmo jeito. Só andando para cima e para baixo não teríamos produzido nada. Então, temos bastante coisa para conversar. Eu vou fazer algumas pequenas alterações aí nos títulos e vou postar essas 2 conversas com a professora Suzana. E já vou marcar a próxima com ela, tá bom? Tem bastante coisa para a gente conversar. Muita coisa para a gente conversar. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Alguém colocou aqui, a sociedade brasileira possui uma mentalidade judaico-cristã, mas o cristão comum não sabe quase nada sobre os pilares judaicos. Verdade. Sendo que para o judeu é permitido matar para se salvar, mas idolatria não. Isso é verdade. O próprio cristão desconhece esse substrato semita do texto bíblico, ou seja, judaico. Precisa recuperar esse olhar, essa judaicidade do texto. Não só no nosso caso dos cristãos, o Segundo Testamento, mas como voltar para a Bíblia hebraica e entender esses homens e mulheres e esse contexto desde essa perspectiva semita. Essa coisa que a professora Suzana fala, né, de que o homem bíblico vai do concreto para o abstrato, e a gente aprendeu isso só para esse tal de abstrato. As pessoas falam amor, o amor resolve. Que amor, bicho? O que é justiça? O que é amor? O que é misericórdia? Se a gente não consegue compreender esse lugar da Bíblia, onde a Bíblia nasce, a mentalidade, a visão de mundo desses homens e mulheres, e como ela bem colocou, né, que estão todos entrelaçados, esses termos, e cada termo traz consigo o seu substrato semita, a sua cultura, a gente não consegue compreender. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, e deixar já o convite para vocês, para a próxima live com a professora Suzana. Eu vou falar com ela amanhã e vamos já marcar a próxima. E provavelmente a gente vai fazer um papo ou sobre Rebeca, que é um texto fortíssimo, profundo, arrebatador e antidogmático, ou a gente fala sobre Ruth e Boaz, ou Boaz, como nós cristãos aprendemos a falar, né? Ruth, Noemi e Boaz, que também é um soco no estômago de como ali tem o cerne de toda essa ideia de força dessa mulher hebraica, dessa mulher judia que luta, e dessa relação homem e mulher, de como esse Boaz é um cara que, mesmo dentro da sua cultura, enxerga aquelas mulheres de uma perspectiva bondosa, e como estão ali colocados os pilares dessa cultura, de como a gente precisa entender essa cultura para entender o texto e atualizá-lo, como a professora Suzana colocou. Inclusive porque nesse texto tem um eufemismo dos mais assim assustadores do mundo. Lá o texto vai dizer que ela desce e descobre os pés de Boaz. Ele está na eira deitado e ela desce e descobre os seus pés, que é um ato típico e que tem todo um significado. Ela não descobre os pés. Esse eufemismo é colocado na nossa tradução e no nosso texto por motivos outros, mas não é pés. Ela descobre o órgão sexual dele. Mais uma para vocês não dormirem. E para pensarem que a Bíblia é totalmente antidogmática. E a gente vai discutir isso, tá bom? Então fica aqui esse gostinho de quero mais. Talvez a gente converse sobre essa coisa do pecado e transgressão. Não sei, vamos conversar com a professora, ver como é que ela se coloca, o que ela está sentindo que é melhor fazer, e a gente vai fazer. Vai ser
com certeza um tempo muito agradável e de muito aprendizado, tá bom? Gente, muito obrigado. As duas lives, as duas partes ficarão salvas aí no meu Instagram. Peço a você que distribua para quantas pessoas você quiser, porque vale a pena ouvir a professora Suzana, tá bom? Deus abençoe todos vocês, todas vocês. A gente se vê em breve. Um beijão.